Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, boa tarde pessoal que está online, boa tarde aqui presentes. Agora iniciaremos mais um painel, onde a gente deve tratar sobre direito tributário e direito econômico. Acabou condensando aqui em 7 apresentações que devem se iniciar a partir de agora com um artigo que foi enviado, um artigo completo, inclusive, da Luciene Fernandes Silva, em coautoria comigo, Lucas Pereira Nunes, e eu vou virar a câmera porque a apresentação será presencial. Então, vamos lá. Bom, só vou apresentar a Luciene. Esse é um artigo que foi escrito em coautoria, ela que escreveu, eu fui o orientador, né? Então, a gente trabalhou junto para reduzir ele aqui também, para que pudesse ser publicado, mas vou deixar a apresentação mesmo com a Luciene, e qualquer coisa a gente faz alguma consideração. Bom, o artigo ele versa sobre a tributação ágil na execução de cotas à luz do imposto de renda, da incidência do imposto de renda. Nós decidimos fazer esse artigo tendo em vista a rejeição do decreto 3.078 de 2019, no imposto de renda. Esse tipo societário, que é da sociedade limitada, ele não tinha uma legislação que pudesse dispor sobre como seria contabilizado isso, né? A não ser a disposição das sociedades por ações. A pesquisa, ela fez uma análise da doutrina, utilizando os meios jurídicos, jurisprudência, alguns estudos de caso do CARF, né, da Receita Federal, e focamos no tratamento contábil da substituição de cotas do capital social e seus efeitos conforme o decreto do imposto de renda de 77, o 1598/77, que agora é um novo regulamento do imposto de renda de 2018. Né? Bom, de início a gente vai apresentar o conceito de renda e as hipóteses, né, de renda no Código Tributário Nacional e o imposto de renda da pessoa jurídica, a hipótese de incidência e o ágio de subscrição de cotas da sociedade limitada às decisões administrativas. Bom, o conceito de renda, de início, a gente tem que ele parte primeiro do prisma do artigo 43 do CPI, que diz que bom, resumo. O artigo 43 do CPI, ele diz assim, que o conceito de a hipótese do conceito de renda, ele seria usado como resultado do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Na regra de matriz de competência constitucional, alguns opinadores destacam, como Luiz César Queiroz, né, que a definição de renda e proveito de qualquer natureza não está esposada na Constituição Federal de forma clara. Sim, de forma que a gente tem que recorrer ao TPM ou à legislação da Constitucional. Tudo bem. Certo. E Hugo de Brito de Machado, na mesma linha, que é um doutor, ele diz que o legislador tem uma certa liberdade para definir o conceito de renda, mas ele deve se esposar sobre o conceito econômico que atendem, sobretudo, à capacidade contributiva do contribuinte. Nesse sentido, a gente tem que o artigo 45 da Constituição, ele diz claramente, né, esse parágrafo primeiro, que a capacidade contributiva, ela se baliza principalmente no conceito de lei. Então, é relevante salientar que, em todas as instâncias, a Constituição Federal, ela faz menção aos termos rema e proventos e faz referência à ideia de incremento patrimonial, ou seja, de incremento do patrimônio da sociedade, da pessoa jurídica. Isso sugere que a renda está associada
ao proventos, assim como uma forma de um acréscimo patrimonial, e enfatizo que a associação desses conceitos, ele gera uma riqueza adicional, certo? Adiante, nós temos que a Constituição Federal, nesse sentido, ela apresenta um conceito limitado de renda, se explicar claramente o que se entende por proventos, né, especificamente de qualquer natureza. Aí, a partir desse pressuposto, fazendo uma análise dentro de alguns doutrinadores, nós temos que, citamos Joely, ele destaca que o conceito de renda está um conceito atrelado ao conceito de disponibilidade, sendo que o cerne da discussão sobre a hipótese de incidência do imposto de renda é justamente esse. E o autor destaca que o contribuinte ele só poderá fazer menção ao recurso disponível se existir uma capacidade contributiva, ou seja, se o artigo 43 ele apenas sinalizaria a concretude do princípio da capacidade contributiva como disponibilidade, né? E a gente está vendo o conceito de renda. Nesse ínterim, o artigo 43 ele estabelece que as hipóteses de incidência do imposto de renda ele baliza sobre dois princípios, a obtenção de renda e a obtenção de proventos de qualquer natureza. Sobre o alcance desse conceito, ele conduz ao fato gerador do imposto sobre a renda, ou seja, não é possível compreender a abrangência desse fato gerador sem a gente entender o que seria a aquisição de disponibilidade e também a distinção entre disponibilidade econômica e jurídica sobre o prisma da regra matriz do imposto de renda no CPI. E é importante salientar também que a disponibilidade econômica é alcançada mediante o efetivo recebimento de renda, enquanto que a disponibilidade de fato seria a disponibilidade jurídica ocorre com a concessão de crédito ao contribuinte, sem qualquer restrições. E grande parte da doutrina concorda que, diante dessa normativa, a disponibilidade é, em sentido amplo, a característica que traz como núcleo de hipótese do imposto de renda ao acréscimo patrimonial. Diante disso, mais uma vez, o doutrinador Hugo de Brito de Machado, que escreve muito sobre a hipótese de incidência do imposto de renda, ele conclui que o imposto de renda incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica jurídica da renda, inclui o produto do capital, do trabalho, de ambos, e que são os acréscimos patrimoniais não enquadrados efetivamente como renda, porque a renda está associada ao incremento de direitos reais, patrimoniais, sem referir necessariamente ao patrimônio. Isso significa que o fato gerador para o imposto de renda é a aquisição da disponibilidade da renda, mas não somente o termo disponibilidade. Você inclui a qualificação que não basta ser adquirir renda, é necessário que haja aquisição desse direito, né? A disponibilidade econômica ou o direito sobre isso. Nessa esteira, um grande doutrinador, que é o doutor Ricardo Mares de Oliveira, ele conclui que ambas as modalidades de aquisição de disponibilidade são indissociáveis da ideia de realização, pois é a realização da renda que marca o instante a partir do qual há o acréscimo patrimonial e qual é a base do fato gerador para o imposto. Bom, é bem bastante discussão aí no doutrinário mesmo. Sim, tem mais tempo também. Tem quanto tempo? Dá para estender mais uns 4 minutos. Tá. Já caminhando para a análise da parte de hipótese do imposto de renda, a gente tem que o artigo 38 do decreto 15.9877, regulado, que já vinha pelo artigo 4442 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, ele diz claramente que a contribuição nas sociedades por ações, ela é feita para você cobrar o imposto de renda de forma que o ágio gerado que seria a isenção para isso, estaria isento para, como se tivesse ganho de ágio na subscrição de ações nessas sociedades. O que a gente vê é que não fez menção à sociedade limitada. E aí, por isso, a sociedade limitada ela tem essa ausência de uma legislação que diz que ela teria que não pagar também, porque é um incremento também patrimonial. Certo? Nesse sentido, a gente analisou decisões do CAPRI,
E o entendimento maior que a única decisão que tem que estar depois de subir a várias recursos, ele consolidou o entendimento que o ágio nos cotas de sociedades limitadas, ele é registrado como custo de reserva de capital, que gera um acréscimo de patrimonialidade e sendo, portanto, submetido à tributação do imposto de renda. E mais adiante, a gente tem uma decisão recente, né, que foi da Receita Federal, uma decisão administrativa em uma solução de consulta da COSIT de 10 de maio de 2024, consulta COSIT número 34, ela foi questionada a Receita acerca de dois pontos que se dissociam da aplicação do imposto de renda na sociedade de cotas. Societárias de cotas, com a possibilidade de renda de a perda registrada na aquisição e posterior cancelamento das cotas societárias em tesouraria por sociedade limitada, se isso haveria tributação ou não. A Receita Federal ela concluiu que se aplicaria, sim, que a princípio o lucro decorrente dessa operação, dessas vendas de tesouraria para sociedades por ações, ele deveria ser tributado de acordo justamente com o regramento do novo imposto de renda que reproduz o decreto 1598477. Ele cobriu todos os artigos e, nesse sentido, as sociedades por ações, somente elas não pagariam imposto de renda. E essa foi a conclusão que a gente teve, que, em considerações finais, é que a inferência do artigo 38 do Decreto-Lei 598/77, repetido pelo novo regulamento de imposto de renda, prova 518, né, que é o RE 18, é que a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, ele somente poderia ocorrer se houvesse uma norma legislativa que explicitamente determinasse a disposição para efeito de apuração do lucro real. O que a gente infere são decisões evidentemente voltadas para questões políticas, né? E isso também traz um problema econômico, porque a maioria das empresas sob a forma de sociedade limitada, e as sociedades elas têm que pagar o imposto de renda, já as sociedades por ações não. Só que aí, como elas vão fazer essa questão de social, elas multam para as sociedades por ações, né, para não ter que pagar o imposto de renda. Também dificulta a fiscalização, porque pode tentar ver que houve uma idoneidade, né? Obrigado, Tiene. Palavra com o colega ali. Uns 2 minutinhos. Bom, pesquisa de fazer que o Lucas orientou muito bem. Eu só teria algumas considerações bem específicas. Então, parece que nessas 10 páginas de conteúdo, parece que são 3 citações longas. Então, seria interessante, se possível, eu sei que tem algumas formas ali, reduzir ou trazer o principal ponto. Em relação às referências, seria legal você trazer mais artigos. Eu vi que você... Isso, artigos científicos, no caso. Eu vi ali que, por exemplo, talvez excluir aqueles que são manuais ou comentários à Constituição, talvez substituir por artigos seria interessante. Daí tem uns ali que você tem, até repetiu, não sei se foi a minha versão, mas tem, por exemplo, do Roque Antônio Carrasco, aparece repetido. Ele explica bem, Não, é só porque tem 2 vezes. Bom, e daí, algumas questões também um pouco pontuais. Por exemplo, você optou por falar do CARF, mas por que o CARF? Porque você usou esse critério. Então, só justificar o critério do CARF já seria interessante. E por fim, eu também trouxe para trazer, mas seria interessante você trazer fontes que elas, como eu posso falar, brigam entre si. Então, por exemplo, a autor A fala isso, o B fala aquilo. Eu estava com 27 páginas. Então,
Mas basicamente era isso, era... E tem mais algumas anotações, mas era um pouco mais metodológico que eu... É bastante a questão da teórico. Mas era isso, parabéns novamente. Situações longas. Que não vale. Dutra? Vamos lá. Eu não vou ter arguir, né, não é esse o objetivo, mas só uma dúvida, para curiosidade. Direito é a tua segunda formação? Você tem a primeira formação em economia, e a tua atuação profissional qual é a tua função? Tá. Você falou muito em fiscalização, na verdade, por isso que eu imaginei que tivesse uma formação em comunicação de auditoria. Então, no campo do Estado do Paraná. Perfeito. Esse tema, ele, apesar de ter decisões do CARF, ele é sempre muito controvertido. O próprio CARF alterou a sua jurisprudência, né, ao longo do tempo em relação a essa matéria aqui, e não é um tema fácil de entender, né? Mas tocou num ponto no final ali que eu acho que seria interessante aprofundar um pouquinho até. Na tua fala, na verdade, você dedicou muito do início dela a falar do conceito de renda, enfim, que estava ótima, mas eu gostaria de ter ouvido mais você falar sobre o cerne da discussão, que é a questão se eu devo tributar ou não o ágio na subscrição de ações. Normal. E aí, no final, tem um assunto muito interessante que você falou, que eu acho que valeria aprofundar mesmo, esse planejamento tributário que algumas empresas fazem, efetivamente, se transformar em SA, para aí sim, né, você não ter um ganho de capital, mas ter um ágio na subscrição de ações, colocando isso como reserva. Isso vale a pena. Acho que é um bem interessante, né? Como é que está a jurisprudência? Detalhar mais sobre isso. De modo geral, acho que... Muito boa a sua observação, Isso aí, Lucas. Obrigado, agradeço pelos pelos comentários. Tanto quanto é. Sim, por isso me abstém até de qualquer tipo de comentário a mais. Obrigado, Luciene. Podemos partir para o próximo. Senhor doutor Guilherme Martelli Moreira. Para falar sobre a influência do soft law no sistema tributário brasileiro. Análise sobre o signo da globalização e da emergência de novos paradigmas jurídicos. Parece. Então, boa tarde, para quem não me conhece, sou o Guilherme, e talvez eu seja um pouco breve, um pouco mais do que o comum, mas o contexto dessa pesquisa ela foi feita pensando justamente na influência, partindo do princípio em que as novas tecnologias, a globalização em si, o maior contato entre os sistemas jurídicos se influenciam entre si, acaba tendo restringe ou encontra algum tipo de comunicação com o direito tributário brasileiro. Então, a partir desse contexto, dessa influência internacional, que a pesquisa se desenvolveu. E o que eu quis dizer com essas influências internacionais? Isso também tributário seriam tanto decisões da OCDE, quanto também decisões, resoluções, enfim, da ONU, que, no final das contas, acabam influenciando o processo criativo do nosso, que foi o foco desse resumo que nós pretendemos fazer lá no artigo que vai decorrer esse resumo, mas também pode ser encontrado ali em vários aspectos mais administrativos, né? Talvez hoje eu não possa me deixar mentir. Mas, de toda forma, a intenção do trabalho não é examinar exatamente a hard law, mas a soft law e como ela influencia o nosso sistema e molda por assim por diante. E daí, no segundo momento do artigo que eu pensei em desenvolver, feita essa primeira produção, essa primeira análise, eu passo para uma segunda, em que eu pensei em desenvolver algumas análises da hierarquia das normas, como as normas são estudadas. Porque, tradicionalmente, a gente aprende o sistema keynesiano, que a Constituição manda
o resto obedece, basicamente. Mas existem diversas outras teorias que poderiam explicar ou auxiliar a entender a influência dessas normas. Então, eu trouxe algumas concepções como o constitucionalismo multinível ou o próprio constitucionalismo de rede, em que com internacionalização, os vários elementos da norma acabam influenciando outros elementos de outras redes de outros estados. E é dessa forma, ao conectar esses diversos elementos, o influencia e é influenciado. Então, como eu comentei aqui já um pouco mais do final, ainda não tem muito palpável, por enquanto, caminharia por aqui, dando uma ênfase no processo legislativo, no processo criativo da alteração das normas. Normas eu digo do próprio ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico em si. Não busquei uma norma específica, por exemplo, a Constituição ou normas infraconstitucionais. Não. É um pouco mais teórico. É um passo para depois buscar. Ou casos concretos, casos práticos. Talvez não cabe nesse sentido, mas no segundo pensar será o foco. Eu acho que é isso. Eu tento ser um pouco objetivo, não sei se não tem problema, mas acho que vai ser a ideia do artigo. Pô, queria parabenizar o Gui, eu conheço a pesquisa também, é um tema que a gente já conversou em corredores. Acho que era para virar a câmera, não vou muito tema que a gente já conversou aí nos corredores bastante, né? Também, eu falando sobre os meus, você sobre os seus, eu acho que é super interessante e é uma influência que realmente é possível perceber. Até a gente relacionou com um dos meus temas que eu trago aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco, que é a questão do sigilo fiscal, né? Sim, a solidariedade social com o sigilo fiscal. Eu acho que talvez fosse interessante, numa pesquisa, assim, trazer um caso em específico para analisar, né? Acho que fica bem bacana também. Mas parabéns pela pesquisa e tal. Eu aprendo muito, né, nesses debates, discussões aqui, porque muito do que se discute é algo que, na graduação, lá anos atrás, nós não aventávamos essa possibilidade de discutir. Soft law, hard law, por exemplo, eu costumo associar, e posso até equivocar nisso, como se fosse um direito consuetudinário, não sei se faz sentido, né, no aspecto de que não é exatamente a mesma coisa, mas vou dar um exemplo da questão tributária. Lá, eu não sei o quanto isso poderia, talvez, na tua pesquisa, ser associado. Quando o artigo 100 do Código Tributário fala sobre o que são normas complementares à legislação tributária, ele fala lá, por exemplo, no inciso, que eu me recordo da cabeça, o número das práticas reiteradas da administração. Né? Poderia associar isso ou dizer que... Por favor. Mas alguns pequenos exatamente a partir do artigo 100, essas soft laws são do direito tributário. Quer dizer, essas práticas reiteradas, ele até coloca ali alguns pontos específicos, inclusive foge do direito tributário, traz alguns exemplos do direito comunitário, direitos humanos, enfim, para demonstrar como essas práticas reiteradas internacionais influenciaram os próprios tribunais, na verdade. Já há uma relação entre o conceito de soft law que já existe no direito brasileiro. Sim, já existem alguns estudos já. Então, vou dar um exemplo aqui específico, que talvez entre também na tua pesquisa. Existe hoje uma grande discussão sobre o preço da transferência, né? Em relação à questão das remessas internacionais. A OCDE exige, ou ela considera como sendo algo decorrente de reembolso quando você adiciona, né, percentual lá, se não me engano, 5%, a gente fala da regra do Plus 5. No Brasil, se você faz uma remessa para o exterior
e você adiciona, né, qualquer coisa que não seja meramente o remédio daquela despesa, isso é considerado como sendo uma remessa pela prestação de um serviço, que leva a incidência de 15% de RF mais 10% de CID, são as remessas internacionais. E tem uma pressão hoje muito grande para que se mude a interpretação disso. Então, por exemplo, eu não quero ficar doído, né, mas acho que talvez ficar pensando assim, o quanto a influência da legislação estrangeira pode, no conceito soft-law, interferir, né, dentro do... Mas, enfim, é mais para a gente conversa, então. conversar sobre isso. Legal. Parabéns mais uma vez. Parabéns, Guilherme, obrigado. Mais algum comentário? Só para virar também a câmera. Pode virar, então. Próximo trabalho do Daniel Wesley, Jéssica Hensley e André Foloni, que já está presente, será apresentado pela Daniela e pela Jéssica, da relação entre crise dos poderes democráticos e o voluntário das obrigações tributárias. Podem começar quando quiser. A nossa profissão também é uma dificuldade para ter falado um resumo, né? Então, se quiser ver também, a gente vai dar aí continuidade no artigo e certamente os comentários também vão agregar para a gente direcionar esse artigo. Então, a problemática do artigo, na forma de pergunta, é realmente tentar entender se uma relação jurídico-tributária faz parte das confianças pela segurança jurídica, fortalece a deslegitimação dos poderes burocráticos para os fins de cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Se a resposta for positiva, partindo do pressuposto que o Código de Poder é do Estado, são medidas que o poder público pode adotar em prol de estreitar essa relação contribuinte. De início, a gente entende que estudar a temática da relação contribuinte é necessariamente estudar também as teorias que justifiquem a própria tributação. Então, a gente pode partir de teorias mais liberais, que vão compreender o tributo enquanto uma invasão da propriedade privada, ou enxergar o tributo enquanto uma restrição de direitos fundamentais. E, por outro lado, a gente também pode ter aí teorias que compreendem o tributo como um preço que se paga pelo próprio exercício da cidadania, ou como um instrumento necessário para a redistribuição de rendas. Mas seja qual for a teoria adotada, no Brasil, a relação com o contribuinte ela tem particularidades que a gente compreende que são também relacionadas ao próprio sistema político que nós temos, e é uma relação extremamente beligerante. Então, isso é demonstrado por dados que já são quase comuns para quem trabalha com direito tributário, que são os altos níveis de litigiosidade na matéria tributária. E a litigiosidade, vamos ressaltar, que ela decorre muito da própria insegurança jurídica no processo legislativo tributário. A exemplo, podemos citar que em 2022 foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que identificou que haviam em vigor mais de 38 mil normas tributárias, sendo que foram editadas também, eles identificaram mais de 400 mil normas tributárias editadas desde a divulgação da Constituição de 1931, incluindo algumas emendas constitucionais, inclusive. Também trago um ponto de um artigo elaborado pelo professor Sérgio André Rocha, que foi publicado em 2018, que aborda essa temática da relação com o contribuinte, em que ele pontua que o ambiente de cooperação tributária não pode nascer de uma sociedade que enxerga o tributo como uma norma de justiça social. Então, a gente também está falando de um empenho das duas partes, né? Se a gente fala também de insegurança jurídica e parte da administração tributária, a gente também tem que analisar a postura do contribuinte em relação ao cumprimento dessas normas. Porém, o autor ressalta o papel do Estado na construção desse mesmo ambiente, citando, abre aspas, a deturpação de espécies tributárias, a proliferação de contribuições patológicas, aliada à desvinculação de receitas da União, a injusta distribuição da carga tributária, a qual cobra, segundo o autor, o pagamento de quem não tem capacidade contributiva, acarreta, né, implica um sistema disfuncional seguro e injusto. E ainda, o momento iniciado pelo Brasil agora, em 2024, ressalta a relevância do tema dessa pesquisa. Em recente artigo publicado nesse mesmo ano pelo Procurador Federal da AGU, Erivaldo Andrade, então, ele pontuou que a ausência desse espírito cooperativo ela resulta, claro,
uma posição perene de conflituosidade entre fisco e contribuinte, e o objetivo do estudo do autor foi a inclusão pelo emenda constitucional número 162 do princípio da cooperação tributária. Então, na visão do autor, que é um ponto que a gente também pode abordar na elaboração do artigo, essa constitucionalização dessa tendência de você remodelar a justiça. E é importante dessa participação, embora que ela seja abordada a partir das particularidades dos sistemas políticos e jurídicos do Brasil, ela também é um tema caro ao direito constitucional. Por exemplo, o autor Eduardo Arana, no artigo publicado em 2018, apontou que o termo compliance cooperativo em matéria tributária é um termo que teve origem em estudos da OCDE, que justamente buscava no cenário internacional entender qual que era a relação fisco-contribuinte em diversos países, claro, no OCDE mais foco nos países do G20, mas também entender essa relação e como ela poderia ser melhorada. O autor, Eduardo Arantes, então, ele define um país cooperativo em matéria tributária, relacionamento entre contribuintes e autoridades fiscais que vai além do exigido pela legislação em vigor, que gera respeito e compreensão capaz de resultar em uma efetiva cooperação entre os pares. E um outro ponto que entendemos como complementar ao que denominamos, então, como uma crise de legitimidade social, ou seja, uma crise em relação à percepção social a respeito da cobrança dos tributos, também existe uma crise em relação à legitimidade dos próprios poderes democráticos, como um todo. E isso traz consequências, na nossa visão, e algo a ser também investigado no próprio artigo, em relação à legitimidade desse poder tributário. Por exemplo, na última década, a gente tem alguns exemplos que nós podemos citar, como o movimento existente no próprio processo eleitoral, que impactaram as últimas eleições. Então, essa crise de legitimidade democrática é entendida e vista em relação aos três poderes, então, legislativo, executivo e judiciário, entendida nesse contexto justamente como essa relação conflituosa entre fisco e contribuintes, então essa crise de legitimidade social e crise de legitimidade democrática. E isso surge, seja pela percepção dos contribuintes de que as leis tributárias criadas, elas são injustas ou elas não estão de acordo com o contexto social, ou ainda que algumas medidas adotadas pelo Poder Executivo em relação à política monetária, por exemplo, majoração, diminuição de alíquotas, determinados tributos, também não são adequadas ao contexto social, ainda em relação ao Poder Judiciário, no sentido de que não há uma segurança jurídica entre as decisões que são proferidas e que muitas vezes são modificadas de uma forma muito rápida, enfim, ou decisões que demoram a ser construídas em prol de direitos de contribuintes, de repente elas estão alteradas, e a partir de todo esse contexto, a gente consegue ver também o próprio Humberto Ávila, na obra de Segurança Jurídica, faz essa análise de texto de segurança jurídica e diz ali que a segurança jurídica ela é aplicável para o direito como um todo, mas que em relação à seara tributária, ela pode ser entendida como uma ramificação, né? Então, ele chama de segurança jurídica tributária, justamente pelo fato de que na seara tributária, a própria instituição de tributo pode vir a restringir determinados direitos fundamentais dos indivíduos. Então, ele pondera que esse princípio da segurança jurídica tributária exige dos poderes executivo, legislativo e judiciário a adoção de comportamentos que venham a contribuir para um nível, né, um estado ali maior de confiabilidade e calculabilidade jurídica aos contribuintes. Então, a partir de todo esse panorama trazido pela GEF, de toda essa questão relacionada à segurança jurídica, o objetivo desse trabalho, através da metodologia hipotético-dedutiva, com pesquisa bibliográfica, e também em dados que apresentam algumas informações importantes para a gente, é estudar essa crise de legitimidade democrática dos poderes, nesse contexto de uma relação conflituosa entre contribuintes e fisco, para investigar se essa desconfiança advinda dessa crise de legitimidade social dos contribuintes afeta a percepção da justiça fiscal, que nesse caso é entendida como uma percepção de equidade e fiscalidade para os contribuintes no sistema tributário, e isso impacta também o cumprimento voluntário de obrigações, no caso, o cumprimento voluntário de obrigações acessórias. Então, se a gente olhar de uma forma contrária, de uma outra, com outros termos, talvez entendido como se os autos
legislação fiscal podem ser decorrentes dessa crise de legitimidade democrática, então dessa relação conflituosa entre fisco e contribuintes. E, além disso, também elencar algumas medidas concretas do Poder Legislativo, do Executivo e Judiciário podem desenvolver para diminuir essa crise de confiança na relação entre fisco e contribuintes, como, por exemplo, a implementação de métodos alternativos de resolução de disputas e também para a instituição de uma jurisprudência administrativa nacional uniforme. A gente sabe que tem toda uma discussão relacionada a métodos alternativos de resolução de disputas, né, no direito tributário, aí de alguns anos, com a possibilidade de transações tributárias, mas a gente entende que é extremamente necessário a gente avaliar essa relação contribuinte e a necessidade de se dar uma atenção maior para essa cooperação entre esses agentes para, enfim, tentar auxiliar ali na mudança do panorama. É isso. Ok. Apresentação excelente, a pesquisa me parece estar bem pontuada. Como eu falei, não vou arguir ninguém aqui, mas ajudar na contribuição para aprofundar a pesquisa. Apesar de ter muito sentido tudo o que vocês falaram, me parece que há um ponto aqui que, na minha interpretação, o trabalho peca por não considerar que existe um elemento comportamental na conduta que me parece nunca tornará ela voluntária. A minha percepção, e aí a recomendação de aprofundamento disso é que, por mais que a gente possa mudar o modo pelo qual as pessoas encaram a relação do tributo, entender, uma expressão que você falou, Jéssica, que o tributo hoje é o preço que eu pago por ter liberdade, né? Naquilo que o Schwer fala, né? Mudar aquela ideia de algo que você paga justamente para você ter uma maior liberdade. Eu colocaria um elemento aqui na pesquisa de vocês, que é relacionar isso com a questão comportamental, com a economia comportamental e com o viés de perda. Particularmente, mas claro que tem que aprofundar a pesquisa, eu não tenho a impressão de que as pessoas um dia vão cumprir de forma voluntária. Sempre o farão porque há uma sanção vinculada àquilo. Claro, na hora menor grau, elas podem se sentir motivadas a cumprir, mas sempre a sanção vai também forçar, de algum modo, a pessoa a fazer aquilo. E por que eu digo isso? Porque o tributo, ele sempre, não vejo outra maneira, é uma intervenção no patrimônio do particular. E, em razão disso, como o ser humano tem um viés de perda, ele é uma redução do patrimônio. Daí porque, do modo como é estruturado hoje, especialmente nos tributos diretos, acho pouco provável que se faça um tributo voluntário. Nos diretos, já vejo de forma diferente. Por exemplo, programas como Nota Paraná, que tem aqui no Paraná, e outros estados também têm algo equivalente, são mecanismos de cumprimento voluntário. E a pessoa está, mas também, será que ela está fazendo aquilo de forma voluntária ou porque ela está sendo incentivada porque vai receber um crédito para fazer aquilo? Então, essas questões, quando envolvem comportamento humano, eu acho fantásticas, mas nós temos que nos valer daquilo que a psicologia e a economia tratam. Eu acho que precisaria ter essa complementação do trabalho de vocês. Todo o resto está fantástico. Se eu puder complementar a resposta do grupo, também, quando o Sérgio André Rocha ele cita a questão da norma de rejeição social, ele se consegue comparar com o professor Guilherme Martins, que justamente compreende como norma de rejeição social porque ela jamais seria cumprida se não houvesse uma sanção. Então, tem justamente esse foco que a gente pode se entender, e, inclusive, o compliance cooperativo em matéria tributária, ele também parte muito do pressuposto de você ter algum tipo de benefício para os contribuintes que melhor cumprirem a legislação. Então, sim, muito a questão do comportamento. Então, não é simplesmente pelo fato de que eu, como pessoa física, compreendo que a sociedade será mais justa se eu pagar esse tributo.
mas sim porque numa relação enfim, de fato de conformidade entre o estudo e o cliente, eu sei que se eu for mais transparente em relação aos meus negócios jurídicos que têm consequências tributárias e em relação à forma como eu de fato estou pagando esses tributos, eu posso permitir que o benefício em relação a isso que não fazem assim, tanto parte simplesmente de análise que pode pensar com Esse é um tema que desperta muita atenção, né? Quando a gente fala em justificativa de tributo, por que que a gente paga tributo, se a gente vai pagar ou não vai, o índice de evasão. Isso é um tema muito interessante e eu acho que tem um ponto que é bem legal que dá para vocês trazerem, que é o histórico, que o Aliomar Balieiro traz no Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, que é um clássico, né? E ele traz bem essa história de qual é a causa do tributo que a gente paga. O Estado precisa, e ele traz vários autores nesse sentido, porque é uma discussão que tem século, né? Desde a Revolução Francesa, que se discute por que a gente paga o tributo. Então, a gente paga porque precisa pagar, porque é lei, porque é obrigado, paga porque tem capacidade contributiva e o Estado tem necessidade de arrecadação. Ele traz bem essa discussão e é bem breve, bem direto, assim, bem tranquilo de ler. Eu acho que é um ponto que dá para explorar no artigo, se for da vontade de vocês. Então, por último, acho que quando já falando bastante coisa, eu vou ser o chato do todo dia. Porque eu fiquei em dúvida só, agora que vocês explicaram, ficou um pouco mais claro, mas quando eu li o resumo de vocês, parecia que o trabalho acho que tinha dois objetivos. Você fala assim, esse trabalho busca estudar a crise da legitimidade, e daí você fala para investigar se essa desconfiança afeta a percepção. Bem no finalzinho ali eu só ia comentar que o ideal seria ter só não sei se foi o jeito de escrever, enfim, mas é legal ter um objeto só, senão o trabalho acaba abordando nenhum outro. Mas, assim, nesse sentido de analisar essa relação dessa crise de legitimidade democrática, e aí a gente veio também com a ideia de propor algumas medidas, né? Então, não, é só, depois que vocês falaram, ficou claro. Daí tem uma outra parte que vocês falam assim, vocês fazem uma pergunta e escrevem assim, se sim, partindo do pressuposto que o monopólio do poder do Estado, eu fiquei pensando se não tem um senão, então, às vezes só a jeito de escrever ali já resolve. Deixar mais claro o objetivo. E agora que vocês falaram, eu lembrei também, tem um autor que fala, que é o Marciano Buffon, que é da Unicinos, que ele tem um artigo que se chama Como os Tributos Morrem. E é justamente essa crise da legitimidade do tributo, do fenômeno da tributação. Dei uma lida nele, que é justamente isso, é bem legal o artigo, e daí começa a pesquisa. Mas acho que era só isso que eu tinha. Mas parabéns. Parabéns, obrigado. Próximo sou eu. De novo? Próximo artigo. Você é meu? Eu vou ficar aqui sim. Eu vou pedir licença para apresentar daqui mesmo, para não ter que virar a câmera. Esse artigo, na verdade, ele veio como um complemento da minha dissertação de mestrado, onde eu pesquisei a solidariedade social num contexto relacionado ao planejamento tributário e a sociedade de uma maneira geral. E para finalizar, eu senti que faltou a gente entrar na ideia do que o Supremo Tribunal Federal entende por solidariedade social quando a gente está em matéria tributária. Então, foi essa pesquisa que eu fiz. Pesquisei o termo, entre aspas, né, solidariedade, tribute, asterisco, né, para pegar tributária, tributo, todo tipo de pesquisa, e o resultado, que foi feito há uns 3 meses, resultou em 101 acórdãos. Depois de uma limitação temporal, que eu falei que analisaria somente aqueles pós-Constituição de 88, restaram 93 acórdãos, e com isso eu fui excluindo outros que tratavam de responsabilidade solidária, que eram, em alguns casos também, tinham o termo solidariedade também, tratando de matéria tributária relacionada ao partido Solidariedade, também excluí. Agroindústria Solidariedade, também excluí. No fim, restaram 54 decisões no STF.
Dessas 54, um ponto curioso até que eu trago aqui para vocês é que 42 tratavam de contribuições e não de outras espécies tributárias. E de uma maneira geral, tem alguns casos particulares ali, que foi utilizada a solidariedade para justificar a quebra de sigilo, para ampliar uma imunidade, quando estava falando em entidades de assistência social e educação, por exemplo. Mas, de uma maneira geral, o que eu percebi nesse artigo, na verdade, é que o STF entende que a solidariedade social está relacionada a uma ideia de capacidade de contribuir com objetivos da sociedade em geral dentro dessas espécies tributárias das contribuições, que seria um modelo solidário, né? Então, elas adotam esse modelo solidário, onde as pessoas que têm capacidade de contribuir com esses objetivos das contribuições, os objetivos solidários desse modelo, contribuem de acordo com a sua capacidade contributiva. Então, relacionando bastante aí a ideia de capacidade contributiva e também a uma solidariedade. Também tiveram alguns acordos que relacionam essa ideia de solidariedade social com uma cooperação entre os entes federados, solidariedade de município com estados, de estados com a União, na divisão dos recursos arrecadados. Então, eu me abstive de fazer qualquer tipo de análise opinativa, de atribuir um critério de valor, se a decisão está correta ou errada. Foi somente o que estava sendo decidido, como a solidariedade social foi utilizada como argumento e qual o resultado da decisão. Acho que era mais ou menos isso também, de uma maneira bastante breve. Agradeço os colegas que tiveram algum ponto a pensar. Temos aqui, né? Um é esse, tem outro sequência? Não, é só esse. Tá. Ele tem um subtítulo, então, tem fiscalidade no livro de português. Não, esse daí está errado. Então, vamos lá. Eu gosto dessas pesquisas jurisprudenciais em tribunais específicos, né? Por quê? Porque elas nos ajudam a entender, inclusive ao longo do tempo, quando se faz o percurso temporal, qual é a interpretação que se dá àquele dispositivo funcional, aquela disposição, enfim. Acho que você explica bem, isso é uma coisa que eu acho muito importante na pesquisa, porque isso que é ciência, né, que a gente está fazendo. Então, vale para todo mundo que está ouvindo aqui. Você precisa indicar para o leitor qual é o caminho que você seguiu para chegar naquela conclusão. Porque pode ser que alguém siga outro caminho, naturalmente chegue a outra conclusão. A tendência é que se alguém seguir os mesmos indexadores que ele utilizou, daqui a 5 anos, vai poder atualizar essa pesquisa. Né? E dizer, olha, mudou a interpretação a respeito disso. Então, Lucas, eu não teria nenhum comentário, eu acho que penso que realmente você justifica bem a tua pesquisa. Você vai transformar isso num artigo? Já é artigo. Já é um artigo. Já é artigo. Publicou? Vai publicar agora. Tá. Nos anais. Não, só ia contar, na verdade, eu estudou minha dúvida, que nem elas falaram, ela explicou, mas que você pode sentir um pouco, eu não sei se você pretendeu abordar algum aspecto um pouco mais teórico da solidariedade, ou vai ser só esse levantamento de dados? Não, no artigo vai ser só levantamento de dados mesmo, analisar o que foi decidido, por que, como a solidariedade foi utilizada e qual a decisão. Né? Não, porque eu ia comentar justamente, se fosse outro foco da pesquisa, seria interessante trazer um fundamento teórico, explicar a solidariedade, para aí fazer um aspecto opinativo, mas você acabou de falar que não é a intenção. Mas é um trabalho árduo, porque eu sei que tem apresentações de mestrado só sobre levantamento de dados, atualização, enfim. Parabéns pela coragem e pela execução, ficou bem legal. Obrigado, né? Acho que é isso. Então, pessoal, algum comentário? Sazan Pagai, da Espanha, está presente, online. Não sei se está certo, né? University of Salamanca. There's anyone there? University of Salamanca. I really don't know if you speak correctly your name. It's Sazan Pagai. No?
Vamos pular. Passamos para o próximo, então, e ao final a gente retoma, se estiver presente. Próximo é uma apresentação online, Daniel Pereira da Luz e Aline Maria Hagers Buzo, da PUC-Danai, da Enfatec também. Desculpa, é PUC Rio Grande do Sul, fazendo especialização agora, né, Daniel? Isso. E da Unifatec, que vai falar sobre o equilíbrio entre eficiência e justiça na aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas no processo civil brasileiro, um estudo a partir da análise econômica do direito. Pode começar com a Colette, 8 minutos. Eu vou só introduzir o trabalho para ele, professor. Daí então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Aline. Saudamos os professores moderadores presentes, professor mestre Lucas Pereira, professor mestre Guilherme Martelli e professor mestre Carlos Eduardo Pereira Dutra e os demais presentes. Em meu nome e do pós-graduando Daniel, agradecemos a oportunidade em compartilharmos o comunicado que será apresentado em sequência, cujo tema se originou do trabalho de monografia do Daniel, qual eu orientei, que foi aprovado com nota máxima, intitulado, conforme já dito pelo professor Lucas, Equilíbrio entre Eficiência e Justiça na aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas no processo civil brasileiro, um estudo a partir da análise econômica do direito. Obrigada. Então, o meu artigo se fala basicamente tentar analisar o IRDR a partir da análise econômica do direito, questionar se ele é capaz de agilizar a resolução dos litígios sem comprometer a justiça das decisões. A justificativa e a metodologia que eu usei, a escolha do tema se justifica pela crescente sobrecarga do sistema judiciário brasileiro que a gente tem hoje em dia. A metodologia foi uma revisão de literatura sobre a análise econômica do direito e sobre o RDR. Eu busquei nessa análise de literatura alguns sistemas internacionais que influenciaram diretamente no RDR, no Código de Processo Civil Brasileiro, em 2015, que foi o Musterverfahren na Alemanha e o GLO na Inglaterra. Falando um pouquinho sobre essa experiência internacional que influenciou, que é o Musterverfahren na Alemanha, ele foi criado em 1991, que foi justamente para cuidar de um conflito no âmbito da administração pública da Alemanha, onde a gente tinha um monte de múltiplos processos similares também sobre o mesmo tema, na qual foi escolhido um caso representativo e foi suspendendo os demais e foi aplicado a tese sobre os demais casos que estavam pendentes de julgamento. Mais à frente, como deu muito certo essa experiência em 1991, em 2000 a gente teve um caso emblemático que foi uma empresa chamada Deutsche Telekom, lá na Alemanha, que ela acabou divulgando informações incorretas sobre seu patrimônio na Bolsa de Valores, que acabou lesando vários investidores, e esses investidores acabaram entrando com diversas ações no judiciário, que aconteceu a mesma sistemática em 1991, que também se tentou se utilizar o Musterverfahren e deu muito certo também. E mais recentemente, essa era uma lei temporária que era para ser usada até, se eu não me engano, até 2020, mas até ano passado foi criada uma nova lei que justamente porque eles viram que ele é eficiente para o judiciário alemão. Então, outra perspectiva seria o GLO na Inglaterra, que também, mas muito que influenciou o RDR no Brasil foi o Musterverfahren na Alemanha, já que a gente está no contexto do civil law. Então, buscando agora no contexto interno brasileiro, o que influenciou também para a gente ter esse novo instituto no Brasil foi justamente lá atrás, com a emenda constitucional número 45 de 2004, que a gente teve a reforma do judiciário, que a gente teve a criação da repercussão geral no âmbito dos recursos extraordinários. Aquilo veio em 2015 agora com o RDR, que justamente é esse sistema de precedentes que a gente tem no código. Embora a gente tenha algumas divergências entre a doutrina, se o RDR é formulado um precedente ou não, a gente tem alguma divergência justamente com o professor Guilherme Marinoni e o professor Daniel Mitidiero, porque para eles o precedente seria somente de cortes supremas, e o RDR, como vai ser julgado diretamente pelo tribunal, em segunda instância, para eles não seria considerado como um precedente.
Mas, enfim. Agora, tentar fazer, então, a relação da análise econômica do direito com a RDR. A análise econômica do direito ela tem um marco teórico muito importante para a gente poder analisar o IRDR, porque ela vai avaliar as normas jurídicas, como que as normas jurídicas afetam o comportamento e como eles podem ser ajustados para maximizar a eficiência. E isso, no contexto do IRDR, significa otimizar o número das ações judiciais, reduzir os custos com a litigância e aumentar a previsibilidade das decisões. A gente pode ver a análise econômica do direito embasada em 3 princípios básicos, que seria a racionalidade na escolha, o equilíbrio e a eficiência. A racionalidade na escolha pauta-se diretamente diante dos recursos limitados que a gente tem. As pessoas devem fazer escolhas que maximizam a utilidade, levando em conta os custos. O equilíbrio relaciona-se com as escolhas individuais, como impactam o comportamento da coletividade. E, por último, a eficiência, que seria o critério da avaliação dessas escolhas. A gente também tem uma outra perspectiva da análise econômica do direito, que ela pode também ser entendida por 3 critérios, que seria o heurístico, o descritivo e o normativo. O heurístico busca identificar a lógica na criação dos institutos jurídicos, os descritivos, os impactos das normas jurídicas na sociedade, e o normativo, quais as normas jurídicas seriam as mais eficientes. Levando em conta que o heurístico e o descritivo é muito comum que a gente vê a análise econômica positiva do direito. Então, quais seriam os desafios da eficiência versus justiça na aplicação do incidente? Apesar dos benefícios que o RDR traz, ele apresenta alguns desafios. Embora a uniformização pode comprometer a análise dos casos individuais, justamente porque na aplicação, no procedimento do IRDR, a gente possui basicamente 2 etapas, que seria a admissibilidade do incidente e depois escolher a tese jurídica vinculante. Na primeira etapa, que seria a análise da admissibilidade, a pessoa vai ter que demonstrar o efetivo número de questões jurídicas sobre aquele mesmo tema que está sendo discutido e se a decisão ela pode comprometer a isonomia ou a segurança jurídica. Só que a gente não tem muito controle, né, nesse âmbito da admissibilidade, a gente não tem um contraditório efetivo, porque a questão que vai ser decidida ali vai ser aplicada para todos os casos que estão pendentes de julgamento e para os casos futuros sobre aquele mesmo tema. O RDR, principalmente, ele peca nessa etapa, seria da admissibilidade. Então, a falta de representantes que defendam os interesses específicos dos litigantes no processo, justamente esses processos que estão pendentes de julgamento, seria a preocupação. Assim, seria necessário um equilíbrio da aplicação das decisões padronizadas e considerar as particularidades de cada caso. Em resumo, o RDR ele é uma resposta eficaz, que ele está em conformidade justamente com a análise econômica do direito, ele traz essa eficiência para o judiciário, só que a gente tem que ter a aplicação com cuidado dele, justamente para a gente não ter essa questão de a gente não pecar com os direitos fundamentais justamente do contraditório na análise da admissibilidade do incidente. Basicamente seria isso o meu resumo. Vou pedir licença para iniciar aqui. Só o que eu queria comentar é parabenizar o Daniel, que eu já tive o prazer de ler esse trabalho antes, que eu participei da banca de TCC dele, foi um excelente trabalho. Parabenizar também a professora Aline, que foi orientadora. E parabenizar por estar continuando também estudando, já está na pós também, e pontuar que foi, além de um excelente aluno, um excelente trabalho, o artigo completo eu já li. Acho que devem mudar alguma coisa, né? Por isso não colocaram ele completo, mas sim o resumo. E acho que é só isso mesmo, só parabenizar vocês. Eu sei que é um bom trabalho e passo a palavra para os colegas. Tá. Então, parabéns pelo trabalho. A professora Aline comentou também que foi nota máxima, então deixo meus parabéns. Eu só ia comentar, talvez, eu não sei se foi nesse resumo, mas enfim, talvez seria interessante precisar um pouco melhor alguns termos, que nem eu tinha notado alguns aqui,
como, por exemplo, a atual crise dos processos, mas não sei se foi só nesse resumo ou se você chega a desenvolver no artigo. Qual crise é essa? Qual é essa atual? Já teve outras bem próximas? Então, só alguns cuidados um pouco mais, precisando dos termos. Eu também só ia fazer uma pergunta ali de curiosidade mesmo, que você comenta ali da GLO, né, Group Litigation Order, da Inglaterra e Gales e da Alemanha, não sei falar alemão, mas Musterwerfahren, talvez. Foram os únicos exemplos que você encontrou na sua pesquisa? Tem outros? Não, existem outros que existem outros que foram aplicados, se eu não me engano, também na questão previdenciária da Alemanha. Eu não consigo agora falar diretamente para você, mas existem sim outros casos que foram utilizados no Musterwerfahren, além desses dois aqui. E por que a escolha? Pode falar, Eu só ia complementar. Existem outros, mas não tem a importância mundial como nesses exemplos, por isso que a gente utilizou esses como principais. E quando o senhor fala ali da crise judiciária, de fato, eu entendo que o resumo deveria ser mais claro, sem dúvida alguma. É que o artigo tem uma quantidade de laudas muito grande frente à possibilidade de laudas do próprio evento, por isso que a gente tem que revê-lo. E quando falamos em crise, por exemplo, é que o Brasil tem uma quantidade de IRDR muito grande. Por que que ela tem isso? Porque, por exemplo, um dos maiores litigantes no país, sabemos disso, é o direito previdenciário, e a utilização do IRDR é muito grande nela. Imaginem vocês a quantidade de ações previdenciárias contra o INSS que existem hoje, sem o IRDR para decidir isso vinculante, de maneira vinculante. Então, é nesse sentido da importância pela quantidade de litigantes existentes contra o Estado e principalmente em matérias que exigem o IRDR e como o Estado consegue ser eficiente, porque quanto mais tempo demora essa ação, às vezes são pessoas, são beneficiários de direitos, pensões, etc., que não estão recebendo a prestação estatal que lhe é garantida pelo seguro quando eles começam a contribuir para a Previdência, como exemplo, mas vamos com certeza melhorar o termo utilizado. Muito obrigada pela colocação, professor. Eu imaginei que seria essa crise, mas só para, enfim, como era um resumo de poucas páginas, eu imaginei que ia ser a questão. Mas obrigado. Vamos lá, pessoal. Bem interessante, bem pontuado ali a questão, né, jurídica, e aí novamente, né? Acho que aqui tem alguns pontos para complementar a pesquisa que eu farei. Primeiro, delimitar bem sobre que viés vocês estão analisando eficiência e eficácia. Pela apresentação da professora Aline, também do que eu li no resumo, vocês estão associando eficiência com velocidade, né? Será que é a única ou a melhor acepção para a expressão eficiência? Ser eficiente sempre é ser veloz? Eu vou contar um caso aqui, menos de 30 segundos, só para ilustrar o conceito como muda, né? Uma vez um colega meu disse assim, não. Travou para nós a imagem, professores. Eu acho que eles travaram a imagem, né? Eu não sei se eles conseguem me ouvir.
Eu tô a tentar entrar em contato com eles para ver se consigo voltar, tá bem? Acho que só eles que não nos escutam, acho que caiu lá, né? Vamos ter que aguardar um pouquinho. Pois é isso, vamos ver se eles, entretanto, entram na sala. Estou mandando Oi, até pessoal, um a gente teve um problema WhatsApp aqui, pro caiu a professor. conexão, agora voltou. O Lucas estava reconectando aqui, mas só para concluir, até o Lucas acabou respondendo, viu, Aline e Daniel, dizendo que no artigo completo vocês trabalham um pouco mais com essa definição do que seja eficiência e eficácia, tá? Então, perfeito, era basicamente essa a minha consideração. Vou ler o artigo na íntegra quando tiver tempo, então, porque acho que é interessante efetivamente e quero entender como é que vocês abordaram isso lá. Era isso. Obrigado. Eles estão aqui, mas a gente está conectando aqui. Pode tentando conectar aí. Conectou por aí? Aham, está conectado aqui. Boa. Mas conecte por aí para todos verem também. Obrigada, professores. Agradecemos as Obrigado. sugestões. Vamos utilizá-la aqui para rever o texto escrito e tentar colocá-lo nas 10 laudas, que é a nossa preocupação, porque o artigo tinha 26 laudas, o principal. Inclusive, nós não trabalhamos específicos litigantes que utilizam o IRDR, embora tenhamos pesquisado. Enfim, vamos pensar aqui esse poder de resumir aí a temática bem grande, né? Obrigada. Mas parabéns. Podemos para o Gustavo Borges, né? Enquanto conectou? Ele foi ali, aceitar. Ah, perfeito. Vamos seguir por aqui. Acho que o Gustavo deve estar aqui, né? Ó, está conectando lá já. Então, eu vou fechar aqui. Mas é pesquisador, É. Agora foi ligar o seu áudio. O que? Aí, agora sim. Deixa eu iniciar nosso vídeo. Gustavo, você nos escuta? Perfeito. Me escutam também? Estão me ouvindo? Nosso vídeo não apareceu. O áudio acho que sim, porque tá em cima. O áudio está aparecendo. Ah, tá ali em cima? Tá. Mas não fica escuro, né, cara? É que o... Legal. Você tá ouvindo a gente? Você nos escuta, Gustavo? Eu ouço. Os senhores me ouvem? É para escutar, porque o nosso verdinho ele tá subindo. Mas a ali. gente não tá ouvindo ele. Pois é. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Por aí, pelo do Guilherme? Pode ser. Melhor, né? Tá aí? Eu vou. Então, tá liberado aqui. Ótimo, Gustavo. A gente está. Acho que tenta falar, a ver se a gente escuta você. Estão me ouvindo? Oi. Boa tarde. Estão me ouvindo? Dá vontade mesmo, só conectar. Acredito que eles caíram novamente. Não, acho que agora... Agora sim. Agora sim. Consegue ligar sua câmera para ele ver a gente? Consigo, só. Segundo. Ok. Aqui. Então, fique à vontade, Gustavo, para apresentar. Boa tarde, os senhores me ouvem, né? Ah, perfeito. Então vamos lá. Bom, o meu tema ele está é uma pesquisa
ainda está em andamento, né? Os impactos econômicos das medidas cautelares patrimoniais na função social das pequenas empresas. Esse estudo ele se propõe a investigar, então, as repercussões das medidas cautelares patrimoniais no contexto das micros e pequenas empresas, particularmente dentro do âmbito do processo penal. Essas medidas, muitas vezes, elas são aplicadas de forma indiscriminada e tem sido, né, um objeto de crescente preocupação para essas empresas justamente pelas diversas operações que têm ocorrido em torno do país, com o crescimento justamente do direito penal econômico e do direito penal também, nas relações econômicas. Então, as micro e pequenas empresas, elas, além do trabalho, né, elas têm um papel fundamental na economia nacional, que contribui significativamente ali também pela geração de empregos e no desenvolvimento socioeconômico, inclusive das suas regiões onde elas estão inseridas. E com essas medidas cautelares patrimoniais no contexto do processo penal, muitas delas têm sofrido com, com essas medidas constritivas, justamente porque acabam afetando, né, o micro e pequena empresa, justamente porque inviabiliza ali a continuidade das ações, das atividades da empresa quando elas sofrem esse tipo de constrição. Então, partindo dessa premissa, que as medidas cautelares, quando aplicadas de forma desproporcional ou inadequada, elas podem prejudicar significativamente ali as micro e pequenas empresas, nessa hipótese, então, a pesquisa ela vai buscar ali, examinar se pauta pela proporcionalidade, pela adequação, levando ali em consideração as especificidades das circunstâncias de cada caso, né, para que não seja aplicado da forma que tem sido aplicada, de uma forma automática, vamos dizer assim, né? Bom, as micro e pequenas empresas teria aí o faturamento anual de 4,8 milhões de reais, também é trazido ali pelo Observatório Internacional do Sebrae, que apresenta também critérios adicionais para a caracterização da micro e pequena empresa, que seriam ali entre 10 a 49 funcionários, né, em comércio e serviços, na indústria de 20 a 99. Então, a gente destaca que a importância que tem uma empresa, ainda que seja uma pequena empresa dentro do país, né, tanto pela questão econômica quanto pela questão social, e também por serem hoje, segundo alguns dados aí, são responsáveis por mais da metade dos postos de trabalho no país. Então, quando tem essas essas medidas cautelares, as empresas acabam sofrendo. E essas medidas cautelares, elas são previstas no artigo 125 ao 144 do Código de Processo Penal. Uma delas é o sequestro de bens, a hipoteca legal e o arresto, né? A grande questão do sequestro de bens é quando a empresa ela acaba tendo os seus bens, inclusive bens lícitos, né, que não foram provenientes de, eventualmente, alguma prática criminosa, que acaba sendo constrito. Isso acaba impactando de forma grave na empresa, porque muitas vezes inviabiliza ali a possibilidade da empresa pagar funcionário, da empresa, porventura, dar continuidade a alguma atividade, pagar fornecedores, então isso impacta diretamente. E muitas dessas empresas acabam não conseguindo manter ali as suas atividades e acabam tendo que fechar, justamente porque são empresas de menor porte. E com esse crescimento dos chamados max processos que nós temos hoje, né, das operações por todo o país, então, eventualmente, acabam relacionando essas empresas que muitas vezes não tem ali respaldo suficiente para enfrentar um processo desse, tendo o confisco largado ali dos seus bens, inviabilizando as suas atividades. Outro ponto também que eu trago é o risco dos impactos reputacionais, porque quando você tem uma pequena empresa que ela é envolvida num processo dessas magnitudes, essas operações e tem a divulgação do seu nome, você acaba tendo um impacto reputacional que muitas vezes para determinada empresa, né,
ela é quase que é falência, né? Porque você pega uma empresa, como a gente viu, o Carrefour teve aquela situação, né, em que mataram um homem por seguranças, né? Questão de racismo, eles conseguem contornar, porque é uma empresa multimilionária, mas quando a gente está falando de uma micro, uma pequena empresa, a situação é diferente. Dependendo do contexto, essa empresa ela acaba não conseguindo, de fato, se recuperar. Então, ainda a gente está progredindo, né, nas pesquisas, mas o que se busca para que não ocorra, existe a necessidade de ter uma ponderação, né, uma análise, que se faça uma análise proporcional por parte do magistrado e até dos órgãos públicos, como o Ministério Público Federal. Tem que se fazer essa ponderação justamente para que possa, que tenha ali uma aplicabilidade, eventualmente, para o processo, né? Mas que também não inviabilize a atividade da empresa. E é por isso que nós trazemos ali o princípio, por exemplo, da referibilidade, que é justamente a possibilidade de bloquear, então, um certo limite dos bens que eventualmente tenham ali relação com alguma atividade ilícita, mas de forma proporcional, sem inviabilizar completamente a atividade dessa empresa. Em suma, né, o trabalho vai concluir ali, aparentemente, claro que a gente vai progredir nas pesquisas, mas que a aplicação ela deve ser adequada e de forma responsável das medidas cautelares patrimoniais e buscando sempre proteger os direitos da empresa e garantias, né, para que continuem ali tendo o seu desenvolvimento social e econômico no país. São essas minhas considerações. Posso começar? Pode? Vamos lá, Gustavo. Algumas observações aqui, né? A ideia de contribuir com a tua pesquisa, né? Como você mesmo falou, está em andamento, então eu acho que tem algumas coisas que seria interessante eventualmente aprofundar. Talvez, assim, o ponto é que nos resumos, né, a gente não tem ali a descrição da bibliografia que você está utilizando ainda, né? Talvez o que eu estou falando aqui é alguma coisa que você já está pesquisando, mas eu vou recomendar. Quando tem discussões dessa natureza, veja, apesar de ser um aspecto penal e nós somos tributaristas, né, no geral, me preocupa sempre uma boa aplicação da interpretação do princípio da igualdade. E quando eu me deparo com isso, eu sempre vou recomendar a obra do professor Celso Nogueira Madeira de Mello, chamado Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Lá ele vai eliminar ou elencar três elementos que, se estiverem presentes, na visão dele, né, justificariam a aplicação do princípio da igualdade. A pergunta minha aqui é assim, por que é que as empresas de pequeno porte, né, precisam ter um tratamento diferenciado em relação às medidas cautelares do que as empresas de maior porte? Né? Dizer só porque elas têm um faturamento menor não me parece ser o único fundamento. Eu posso ter, por exemplo, empresas de pequeno porte muito mais lucrativas do que empresas de grande porte. E aí, outro ponto. Será que justifica a simples questão financeira? Então, agora eu faturo 5 milhões. Por 200 mil a mais, qual é a razão pela qual? Que é uma questão que a gente se depara no tributário aqui, com o fato de que no tributário nós temos um tratamento tributário favorecido, né, para as empresas de pequeno porte, né? E assim o temos porque a própria Constituição determina, né? Então, não bastasse a gente estudar, né, à luz do conteúdo jurídico da igualdade, se isso se mantém ou não. Aqui tem outro ponto, né, que eu vou chegar no segundo ponto da recomendação. Caberia você fazer uma analogia com a questão tributária, né? Porque no nosso sistema tributário existe na Constituição a previsão de que deverá ser dado tratamento diferenciado favorecido às empresas de pequeno porte. E quando o Poder Constituinte originário fez isso, o fez, né, justificando lá um tratamento, aliás, eu posso até verificar. Esse tratamento diferenciado se justifica à luz do princípio da igualdade, com essas três ponderações desculpa, que o Celso Antônio está propondo, né? Acho que o teu trabalho tem que analisar esses dois pontos. E, por fim, quando falo em proporcionalidade, né, o autor que eu sempre recomendo para tratar desse assunto, que melhor trata isso, na minha opinião, no Brasil, é Humberto Ávila, né, que, por coincidência, é um tributarista, mas tem um livro muito conhecido sobre teoria dos princípios, em que lá ele vai defender os meios e a adequação,
para a proporcionalidade, né? Acho que seria interessante também no teu trabalho você trazer um pouco da doutrina dele para dizer, olha, né, de acordo com essa aplicação, defendo que as empresas de pequeno porte devem ter um tratamento diferenciado, né? Eu acho que para parar de pé a tua defesa, o teu mecanismo seria isso. E aí tem um ponto interessante aqui. Me parece que você atua como penalista, né? E atua talvez ali para empresas de pequeno porte. E aqui tem um ponto, na verdade, que eu aprendi lá no mestrado anos atrás, e eu sempre me pego pensando. A gente, às vezes, quando está pesquisando, coloca o chapéu do advogado, como pesquisador, né? O pesquisador ele tem que ser alguém que parte de uma hipótese. Existe a possibilidade de tratar de forma diferente, né? Mas a gente, como tem advogado militante, tem essa intenção de deixa eu escrever alguma coisa para dizer que tem que ser diferente, né? O teu artigo tem essa proposta, assim, mais de defender que eu tenho que, né? Que é uma visão da advocacia, que está tudo bem, né? Mas, como pesquisador, a gente tem que se despedir disso, né? E dizer assim, será que tem, né? Quando a gente parte de uma questão mais de hipótese, né? De apresentar um problema, a liberdade que eu tenho de pesquisa é muito maior. Quando eu inicio querendo chegar a uma conclusão, aí eu não estou fazendo ciência, estou peticionando, né? Então, só tomar cuidado com esse ponto seria a minha última observação. Fora isso, está muito bem conduzido a pesquisa e demonstra que você, né, percebida, a tua fala tem uma atuação prática naquilo, o que sempre ajuda a contextualizar o teu trabalho, mas tomar cuidado para não deixar se levar pela visão do advogado. É isso. Não, problema. Não, depois eu salvo. Então, parabéns também pelo artigo, eu achei extremamente interessante, eu nunca tinha pensado por esse viés penal, né? A gente está acostumado com o tributário, nunca tinha me imaginado sobre isso. E daí as minhas perguntas, na verdade, elas são bem, talvez, não sei se vão ajudar você, mas simples e diretas. Mas você tem dados, observações empíricas? Porque em determinados momentos do artigo, você fala de efeitos negativos, fala das empresas, mas tem dados que comprovam determinada medida cautelar acaba influenciando de uma forma ou de outra a empresa? Não sei se no teu artigo você traz isso também. Esse artigo, como o professor falou anteriormente ali, ele assim é baseado numa questão bem prática para mim, né? Eu vivencio isso no cotidiano, dia a dia. Então, por exemplo, você tem uma empresa, né? O advogado como empresa, e aí uma determinada operação citar o nome dessa empresa. E aí o Ministério Público Federal ele vai e bloqueia todos os bens dessa empresa. E aí você veja, a empresa ela fica inviabilizada das atividades dela, de pagar fornecedor, de dar continuidade. Então, eu acho que deveria ter não digo um tratamento diferenciado, mas acho que porque a empresa tem a questão social também, né? E quando você inviabiliza uma empresa, você não afeta só a pessoa jurídica, você afeta funcionários, afeta o Sim, claro, fornecedor. claro. Então, tipo, eu entendo É que é, que é que é aquela história do, por exemplo, desculpa interromper, não, você começa a ver que todos os cisnes são brancos. Se encontra um que é preto, a teoria já falha em algum momento. Então, por isso que eu quis entender, né? Claro que bloquear nunca vai ser positivo, né? Mas eu digo, se haveria dados que sustentem essas observações, sabe? Ah, uma última coisa que eu também tinha pensado em te perguntar, se você especifica qual medida cautelar você estudou, ou você estudou de maneira um pouco mais genérica. Genérica não, ampla, né? Um instituto. as medidas cautelares que se aplicam às empresas são o sequestro de bens, o arresto e a hipoteca legal, né? Que é a previsão que tem no nosso Código de Processo Penal. Então, Sim, são sim, esses. mas você se debruçou sobre uma específica ou sobre as três? Não, eu pontuo as três, porque elas são, por regra, são utilizadas, né? Mas eu especifico elas dentro do artigo, mas eu não me aprofundo especificamente em uma só, né? Perfeito. Obrigado. Era bem pontual mesmo. Parabéns novamente pela pesquisa. Eu agradeço, mas- Passar para o Lucas É aqui. só também parabenizar o Gustavo pela muito boa apresentação. Demonstra que domina o tema. Com certeza tenho a convicção de que vai sair um excelente artigo. Que Gustavo Borges nadou de braçada na apresentação aí.
Tá valendo. Obrigado, senhor. E parabéns. Bom. Será que o Sazan Bagai Oi? voltou? University of Salamanca, is there anyone here? Eu acho que não, né? Tem umas pessoas conectadas aqui, mas Lohana Rissetti, Cleverson e Maria Jura. Porque aí, caso não tenha mais a apresentação, a gente encerra e forma que ele não apresentou. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela participação, obrigado aos presentes, obrigado aos apresentadores. E É isso? vamos tirar uma foto. Nossa, Ah, sim. Daí o pessoal fica no fundo lá? Ah, bom, se bem que agora lá não estão está projetado. agora. Estão liberados aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa tarde aí. Quase boa noite. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.